Evangelho de Jesus conforme João, capítulo 21. Capítulo 21, João. Pastor Anderson, igreja, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Estamos acompanhando nas redes sociais. A casa está linda. Parabéns por vocês, por essa casa. Capítulo 21 e versículo de número 17. Eu vou ler na tradução do telão, que nos diz assim: disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Queridos, eu estava com uma outra mensagem, e estamos aí numa jornada desde quinta-feira. Falei até para o Edson: vou ter que mudar a mensagem por causa de você. Mas chegando aqui, através até desse cântico que nós entoamos há pouco, o Senhor, Ele veio confirmar esta mensagem ao meu coração. E eu quero nessa introdução estar te convidando a entender que o Senhor, Ele te chamou. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, eu não sei como foi a tua semana, eu não sei como foi o teu mês, mas eu quero aqui nessa rápida introdução estar dizendo: ei, quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, quem te vocacionou foi Deus. Então eu quero te convidar, você nessa noite: ei, o culto ainda não acabou, então levanta a tua cabeça nessa noite e entenda que aquele que te escolheu desde o ventre da tua mãe, Ele está dizendo: ei, eu te chamei, eu te escolhi. Ele te chamou, Ele te escolheu. Pode chorar, porque Ele vai dizendo: esta noite é uma noite que Ele veio aqui levantar. Esta noite é uma noite que Ele veio aqui mostrar que você não é um qualquer, que você não tem um pai, você tem um pai, você tem alguém que zela por você, você tem alguém que guarda, você tem alguém que é o Deus de promessa. E Ele vai dizer: esta noite eu vim renovar a promessa. Nesta noite eu não vim apenas renovar a promessa, mas eu vim renovar também a tua vida. Estamos falando de um homem, de alguém que foi chamado por Deus. E o interessante é que ele não era da religião, Edson. O interessante é que ele não era Alisson, alguém que estava a cada dia seguindo aos passos. A Bíblia vai dizer que André, presbítero Edson, ele era alguém que já estava seguindo a João o Batista. A Bíblia vai nos dizer, pastor Carlos, que André, o irmão de Simão, o irmão de Pedro, já era alguém que estava ouvindo falar que viria o Messias, que viria aquele que cumpriria a promessa, que viria aquele que estaria realmente tirando o povo de cativo, tirando o povo dos seus vícios, tirando o povo, embora alguns estavam enganados, embora alguém pensando que a liberdade seria de Roma. Mas uma coisa que João, ao estar ensinando o André, é dizendo assim: olha, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, mas vai vir alguém aí. Eu estou batizando com água, mas Ele vai batizar com Espírito Santo e com fogo.
Vai vir alguém aí que eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Está vendo alguém aí, ei, louvado seja o nome do Senhor, que é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Ei, eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite, porque Deus está olhando para nós e está vendo eu e você, o nosso, dentro de nós está dizendo, sabe o que está acontecendo? É que na maioria das vezes você tem esquecido de descer, é que na maioria das vezes você tem esquecido de quem é, de quem pode, de quem faz, mas Ele veio aqui nessa noite dizendo, quem faz é Ele, quem opera é Ele, quem determina é Ele, quem age é Ele, e Ele está dizendo aqui nessa noite, se você diminuir, se você descer, se você entender o seu lugar, eu também vou mostrar o meu lugar na tua vida, e o lugar dele é Deus provedor, é Deus que cura, é Deus que liberta, é Deus que faz, é Deus que opera. E eu quero dizer algo para você, Ele não está do lado de fora, mas Ele está aqui dentro dessa reunião nessa noite. Está vendo alguém aí que Ele é poderoso em obras? Só que um certo dia alguém chega, e por que não dizer André, e fala desse Jesus, fala para Pedro, e a situação de Pedro estava endividado. A situação de Pedro não está agora respeitando a tradição judaica da época. A situação de Pedro é que ele não estava agora se inclinando para Deus. Mas um certo dia Jesus chega e até mesmo vai à praia, e estando ali ele pede o barco de Pedro emprestado. Ele agora pede para estar entrando no barco de Pedro. Ei, sabe algo que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Quem sabe você, alguém como Pedro, emprestou o barco para Jesus. Você emprestou, deixou ele entrar na tua casa, deixou ele entrar na tua empresa, deixou ele entrar na tua família. Ei, mas uma coisa é certa, o mesmo Jesus que pediu para entrar no barco de Pedro é o mesmo que fala, eu quero entrar no Pedro do barco. Porque uma coisa é certa, tem muita gente que ele confiou a um momento, mas o tempo foi se passando, a hora foi se passando, mas a afinidade, a comunhão, o tempo, a entrega com Deus foi se passando. Mas como Jesus disse a Pedro, Ele também quer entrar aqui na tua vida. Não basta Ele apenas estar na tua empresa, não basta Ele apenas estar no seu negócio, não basta apenas Ele estar fazendo parte. Ele está dizendo, eu quero possuir você, eu quero estar na tua vida, eu quero ser Senhor, eu não quero apenas ser Salvador. Porque tem muita gente que aceitou Jesus como Salvador, mas não é Jesus que dirige os passos, não é Jesus que dá a última palavra, não é Jesus que orienta, direciona. Mas Ele está dizendo, estou querendo tomar a rédea da tua vida nessa noite, estou querendo guiar os passos da tua vida nessa noite, estou querendo aqui dar ordem para que as coisas aconteçam na sua vida. Jesus entra no barco de Pedro, e agora Pedro reconhece Ele como Senhor, e falando, Senhor, miserável homem que sou pecador, não sou um nada, afasta-te de mim. Porque na verdade ele agora reconhece Jesus como Deus. E eu tenho uma primeira pergunta retórica para te fazer aqui nessa noite: você conhece Deus? Porque nós conhecemos, pastor Anderson, estudamos a teontologia, estudamos a doutrina de Deus, e eu sei que essa igreja gosta de palavra, eu sei que essa igreja gosta de ensinamento. Nós sabemos os atributos de Deus, pastores. Nós sabemos agora que aonde se refere a Bíblia falando que Deus, Ele não dorme, que Ele não tosqueneja, que é uma forma de se expressar na Bíblia. Mas na maioria das vezes o relacionamento não se tem mais. Conhece na ortodoxia
conhecia, conhece agora na literatura, mas eu quero dizer como está a sua vida com Deus, como está o seu relacionamento com Deus, porque a Bíblia vem nos convidando o relacionamento ser íntimo, sincero, voluntário, verdadeiro e constante. Não é só no culto de domingo, não é só na festividade, não é só quando a casa está cheia, mas o relacionamento é diário, o relacionamento é no trabalho, o relacionamento é na casa, o relacionamento é na faculdade, o relacionamento é na escola, o relacionamento é na rua. Ele está dizendo: estou querendo me relacionar com você. Você tem roupa de crente, fala como crente, mas uma coisa é certa, está faltando algo dentro de você. Está faltando algo, e parece que eu vejo como o Daniel viu a mão misteriosa e escrevendo Mene, Tekel, Farsim. Deus está olhando para mim e para você nessa noite e falou assim: era para você estar numa condição melhor, era para você estar fazendo mais, era para você estar confiando mais. Mas uma coisa é certa, não é o homem, não é o pastor, não é o pregador, mas quem está olhando para você nessa noite está dizendo: pesado foste na balança e foste achado a falta. Porque hoje nós valorizamos pela etiqueta, hoje nós valorizamos por estar ortodoxamente aprovado, mas ele está dizendo: eu quero mais de você, eu quero relacionamento. O interessante é que a Bíblia vai mostrar. Eu preciso correr aqui e não quero cansar você. Prefiro te deixar com sede do que te matar afogado. Mas o interessante é que Pedro sempre foi uma pessoa para frente. Interessante que Pedro sempre foi um líder, antes da descida do Espírito Santo e depois. O interessante é que Pedro sempre esteve à disposição, e é por isso que na maioria das vezes ele falava sem pensar. O interessante é que Pedro sempre foi um influenciador. E eu estou olhando para pessoas aqui, eu não estou olhando para derrotado, eu não estou olhando para derrotada, eu não estou olhando para alguém que Deus tirou da onde te tirou, para você apenas ser um espectador de culto, alguém que vem assistir. Mas eu estou olhando como nós louvamos aqui juntamente com o Edinho. Ninguém pediu para você ficar em pé, sabe por quê? Porque tem algo dentro de você que te move, que mexe dentro de você e fala: está na hora de você sair do comodismo, está na hora de você sair da zona de conforto, está na hora de você entender que eu quero mais de você. Certo dia Jesus chega para Pedro e ele fala: Pedro, Satanás pediu para se andar com a sua alma. Deixa eu falar algo para você aqui essa noite. Deus está falando de livramento. Deixa eu falar algo para você aqui nessa noite. Deus está falando do cuidado que Ele tem com a sua vida. E eu não sei se isso daqui é palavra para culto de ensinamento e doutrina, mas eu quero ser boca de Deus e falar assim: eu não sei quanto tempo você não ora, eu não sei quanto tempo tu não jejua, eu não sei quanto tempo você não lê a palavra, mas uma coisa é certa: Deus tem cuidado tanto de você, Deus tem olhado tanto para você. Sabe por quê? Pelas tuas forças você reconhece que não estaria aqui, mas Ele está dizendo: o meu cuidado sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua família ainda continua, porque Ele não deixou de ser seu pai. Ainda que você não ora, não lê a palavra, mas Ele fala: eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo aquele que fez a promessa, eu continuo honrando com a minha palavra. Ei, entenda algo: não tem o bom, e esse que vos fala, eu compreendo que eu só estou aqui pela graça e a misericórdia dEle. Não tem o bom, não se engane. Tem muita gente que está brincando
Tem muita gente que está perdendo tempo. Tem muita gente que está no meio. Eu vou rasgar aqui, descer o nível para você entender. Tem gente que está na onde que não é para estar. Essa rodinha de conversa, perdendo tempo com muitas coisas. Deus está te falando: eu te chamei para algo melhor. Não te chamei para ser essa pessoa. Eu te chamei para você entender que você é uma ferramenta. Você é um canal de bênção. Você é alguém que Deus separou para fazer a obra dele. Entenda isso. Tem muita gente que não entende o tanto de livramento que Deus tem te dado, o quanto Deus está cuidando de você. Mas eu quero dizer algo para você aqui nessa noite. Hoje o Senhor, Ele nos trouxe aqui. Ele falou assim: olha, nós vamos fazer como nós louvamos, Edinho, é de dentro para fora, porque a estética está bonita. E eu não estou falando agora só da igreja, eu estou falando de nós. Quem era você? Quem era eu? Jesus te tirou do tráfico, te tirou das drogas, te tirou da prostituição, te tirou da onde? E hoje nós não conseguimos dar um glória a Deus, um aleluia. Hoje, se fulano não levantar a mão primeiro, tu não levanta. Ei, desperta. Ele te chamou para ser diferente. Ele te chamou para algo mais. Ele te escolheu para você entender que no meio de muitos iguais, Ele ainda te chamou para ser diferente. Eu fico com aquele cântico 169. Porque o Senhor me ama, eu não posso explicar. Eu não posso explicar o porquê Ele me amou. Eu não posso explicar porque Ele me escolheu. Eu não posso explicar porque Ele me capacitou. Mas eu entendo o meu lugar. E parece que eu estou olhando aqui agora o Evangelho de João, no capítulo 5, quando Jesus agora vai na casa da misericórdia. Quando Jesus chega ali em Betesda e encontra aquele homem que estava há 38 anos naquela condição, naquela vida, sempre pensando que alguém estava tomando a frente dele, pensando que alguém estava tomando o lugar dele, pensando que alguém estava recebendo e ele não estava recebendo. Sabe o que eu quero dizer aqui? Esse complexo de inferioridade acaba hoje. Essa doença psicossomática acaba hoje. Sabe por quê? A tua hora vai chegar, o teu tempo está chegando. Deus está dizendo: eu estou olhando sim para você. Te trouxe nesse culto, nesta reunião, para você entender: eu te escolhi, te chamei. Mas uma coisa Ele está falando e é certo: a cama você precisa carregar. Você precisa lembrar da onde eu tirei, da onde te resgatei, da onde te tirei, porque ninguém dava nada por você. Se fosse pela tua família, tu não estaria aqui. Se fosse por você mesmo, você não estaria aqui. Mas Ele te escolheu. Manchorevarás. Tem muita gente que está brincando, e eu não preparei isso para falar aqui, irmãos. Mas tem muita gente que não está entendendo o perigo, o risco que está passando. E eu quero dizer: não brinque, não perca tempo. Deus separou esta noite aqui para nós entendemos que tem muita gente que está no limite, mas Ele está dizendo: você não vai cair, você não vai parar, você não vai perder, você não vai vacilar. Por quê? Porque Ele está na casa. Tem muita gente que ficou preocupado: pastor Anderson, eu preciso dizer, mas a igreja mudou, mas perdeu a característica. Mas Ele está dizendo: eu ainda estou na casa, eu ainda estou operando, eu ainda estou libertando, eu ainda estou fazendo milagre, eu ainda estou aqui trabalhando em vidas, e vidas serão libertas, transformadas, resgatadas, porque o poder do Evangelho, a palavra de Deus, ainda é a única coisa que nós precisamos. Ele está olhando não é para a estética do templo, Ele está olhando é para nós.
E parece que eu estou vendo agora Apocalipse capítulo 3 e versículo 20, ele dizendo: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, 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 Anchore mandará, Imini Kalahas, Tore mandaraba, Emia Prafa, Sore mandaraba, Shui Kalaba. Se alguém ouvir a minha voz, não é a voz do pregador que vos fala, mas a voz do Eterno está soando aqui em vidas. A voz do Eterno está aqui fazendo você voltar no tempo, voltar, ver a tua história, de onde Ele te tirou. É a voz dele que está querendo. Ei, se eu fosse você, eu já estava chorando mesmo. Se eu fosse você, eu já estava falando línguas estranhas mesmo. Se eu fosse você, eu já estava até de joelho. Por quê? Porque você ainda consegue ouvir esta voz que traz paz, essa voz que traz alegria, essa voz que traz o fogo, o calor para dentro de nós. É a voz de Deus que está soando aí, é a voz de Deus que está falando aí. Abra a porta para Ele, deixa Ele entrar, deixa Ele fazer morada. Amante, e mandará. Quero pregar, mas eu estou ouvindo a voz. Eu quero pregar, mas ele está dizendo: alguém precisa ouvir mais do que esse sermão, precisa ouvir a minha voz. Alguém precisa nessa noite descer do pedestal, descer do salto e entender que sem a minha voz. E aí eu vou para a Bíblia. E sabe, o grande perigo é quando nós pensamos que nós não prestamos para mais nada. O grande perigo é quando a gente acha que Deus não quer mais nada conosco. O grande perigo é quando a gente fala: eu já fiz demais, vou deixar mais para alguém fazer. O grande perigo é quando alguém se encontra como agora o velho Eli, que não estava mais ouvindo a voz, mas a voz continuava soando, a voz continuava bradando, mas teve alguém que ouviu, teve alguém que na sua simplicidade, teve alguém que não estava agora cheio de etiqueta, teve alguém que falou: já tem um tempo que eu não escuto a voz, e ele corre até o sacerdote e fala: o Senhor me chamou, o Senhor me acordou. E ele fala: não te chamei, volta a dormir. Mas eu quero dizer: não volte a dormir, porque a voz está soando, e ele está querendo dizer essa noite: fala, porque o teu servo está pronto para ouvir. Avante. O Senhor me chamou. O interessante é que a igreja está voltando a dormir, e o sono da indolência está tomando conta de si. E quando se vê que a igreja volta a dormir, a igreja começa a perder o azeite. Quando a igreja volta a dormir, a igreja não se prepara. Quando a igreja volta a dormir, a igreja não fica atenta o que está acontecendo à sua volta, porque o texto é claro: as 10 dormiram, mas tinha 5 ainda que tinha azeite, tinha 5 ainda que tinha reserva. E elas dizem: não é que falte a nós, não é que falte a mim, mas dá tempo ainda de você buscar o azeite, dá tempo ainda de você descer, dá tempo ainda de você se humilhar, dá tempo ainda de você querer ouvir a voz. Aí veio o noivo. A igreja de Laodiceia, irmãos, tinha músico bom, tinha pregador bom, tirando Esmirna e Filadélfia, que não tiveram nenhuma aplicação agora a um erro, a uma tolerância. A igreja, ela era perfeita, só que a igreja estava preocupada em ter ouro,
A igreja estava preocupada em ter riquezas, a igreja estava preocupada com a moda, com a modernidade, a igreja estava preocupada com a intelectualidade. E aí Jesus falou assim: olha, vocês são bom mesmo, ortodoxamente vocês são os cara, mas ele fala: mas tem um problema, é que eu estou fora da casa de vocês, estou fora do trabalho de vocês, estou fora do relacionamento de vocês, vocês estão vivendo de qualquer forma. Mas ele diz: eu ainda continuo batendo na porta. Ele ainda continua batendo na porta. Ele ainda continua batendo na porta. Entenda algo aqui nessa noite. Deus nos trouxe aqui para fazer uma restauração nas nossas vidas. A epígrafe do texto é clara: a restauração na vida de Pedro. Pedro agora é usado por Deus. Jesus agora começa a fazer uma entrevista, alguns questionamentos, e fala: quem diz a população? Quem diz os homens? Quem diz agora quem eu sou? E alguns começam: tu és o Elias, tu és Jeremias. Mas aí Pedro, agora usado por Deus, diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, tu és o próprio Deus, tu és o Verbo vivo, tu és o Jeová Jireh, o Deus da provisão. O Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que sara, cura, liberta e transforma. O Senhor é o Jeová Shalom, o Deus de paz. O Senhor é Tissedec, não é o Deus de luta, de guerra, é Elohim, é o Shaddai Adonai. Ele agora usado por Deus tem a revelação. Mas o mesmo Pedro que tinha facilidade de ser usado por Deus, era o mesmo Pedro que agora tem a facilidade de também deixar Satanás e estar usando a vida dele. E parece que eu vejo o cenário. Tem crente que ele é 8, é 80. Tem crente que prega no domingo, mas na segunda ele já está falando que está fraco, que está querendo desviar. Tem gente que louva aqui e fala que Deus vai fazer, e não acredita que Deus vai fazer na vida dele, na vida dela. E ele está chamando e falando: quem você diz que eu sou na sua vida? Quem você fala que eu sou no teu casamento? Quem você fala que eu sou? Ei, ele está dizendo o que eu sou para você nessa noite. Sabe o porquê? É porque tem muita gente que Jesus não é mais suficiente. Tem muita gente que está querendo qualquer coisa, mas não está entendendo quem é Deus para si. E aí ele chega e fala: tu és o Cristo. Jesus olha para ele: não foi carne, não foi sangue, mas quem te revelou foi o próprio Deus. Deixa eu falar algo para você aqui. Lembra do teu primeiro amor? Lembra? Oração, vigília, monte, palavra, teologia. Lembra do primeiro amor? Não perdi um culto. Lembra do primeiro amor? Era lavando a louça, ensaiando. Lembra do primeiro amor? Era dirigindo, e se deixasse tudo, fechava até o olho, falava em língua estranha, e não vigiando que podia até bater o carro. Mas porque você queria mais de Deus, queria estar a cada dia, porque você entendia o que Ele era para você, o que Ele tinha feito na tua vida. Mas eu quero dizer, Ele não mudou, Ele é o mesmo. E Ele está aqui nessa noite dizendo: ei, eu vim uma vez mais fazer você ouvir a minha voz. Certo dia, Jesus tinha o seu propósito, e o interessante é que ele chama
aquele que trai de amigo, e Pedro que disse que iria defender de diabo. Deixa eu falar algo para você aqui, isso não é jargão de pregador. Eu não sei o processo que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas isso faz parte do propósito. E quem sabe alguém até perguntando, Edinho, e falando assim: mas que propósito é esse que eu não vejo nada? É pregado na terça, é pregado na quarta, é pregado na sexta, é pregado na onde eu vou, eu vejo Deus falando que vai fazer, que vai operar, que vai abrir porta, que vai curar, mas eu não estou vendo nada. Aí sabe, eu olho agora para a Bíblia Sagrada e vejo Deus está no mesmo lugar, como Isaías agora olha, Deus não está desesperado de um lado para o outro, Ele que continua sentado no trono e falando: o controle está na minha mão, todas as coisas estão debaixo da minha vontade. E sabe o que Ele está querendo? Que nós tenhamos uma oração e fala: Senhor, abra os meus olhos para que eu entenda o teu propósito. Senhor, abra os meus olhos para que eu veja o que o Senhor quer fazer. Que é Bíblia, vou te dar. Lembra agora de Agar, foi despedida agora da casa de Abraão, foi dado água para ela, foi dado pão para ela. Ela, Ismael, começa a peregrinar agora, e agora o menino está chorando à beira da morte. Eles estavam do lado do poço, eles estavam do lado da provisão, eles estavam caídos ali, mas devido à dificuldade, devido ao problema, devido ao psique agora abalado, ela não consegue enxergar o que estava do lado dela. Mas quando o anjo agora, ele brada do céu, e ele começa a falar: ei, Agar, o poço, a provisão, o que Deus preparou está do teu lado. Deus ouviu o choro do menino. Ei, Agar, Deus está abrindo os teus olhos para você enxergar o que está diante de você. Sabe o que eu quero dizer? Que você está correndo de um lado para o outro, mas Ele está dizendo: o milagre, a providência, aquilo que Ele está preparado está do teu lado, mas devido os teus olhos está olhando para problema, olhando para IPVA, IPTU, material escolar, dívida de cartão, olhando para tanta coisa, mas não está olhando para Jesus. Você consegue olhar para tudo e para todos, mas não consegue olhar para Ele. E Ele está aí do seu lado. Ele está querendo relacionamento novamente. Ele está querendo que você apenas escute a voz dEle. Jesus agora começa a falar do seu propósito, daquilo que Ele veio fazer. Pedro agora, tirando as partes teológicas, tirando a questão de costume que eu não tenho tempo para falar. Não sei se realmente era um galo, ou se era uma trombeta que tocou ali. Vamos deixar os costumes judaicos para outro dia. Mas Jesus fala: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pedro fala: não, Senhor, eu não. Eu não. Não, eu não. E aí ele está lá na fogueira, parece com eles, se veste como eles, é um deles. Não, eu não. Está lá no pátio observando de longe, e a outra pessoa chega e fala: não, você é um escolhido, você é um chamado, você é alguém que estava vivendo, se relacionando com Ele. E aí ele fala assim: não, eu não. Deixa eu falar uma coisa para você: não adianta correr, não adianta você tentar se esconder. Como o salmista falou: Senhor, para onde eu irei? Senhor, se eu for no mais alto monte, ou Senhor, se eu descer no mais profundo abismo, o Senhor lá está. E eu quero dizer, os olhos do amado, os olhos do Altíssimo está te contemplando, e Ele está dizendo: não adianta correr, não adianta se esconder, não adianta dizer que não quer mais. Ele mesmo está aqui e está dizendo: eu te chamei, eu te escolhi, eu te vocacionei, eu te separei, tu és meu, tu és minha.
Se coloque de pé. Três vezes. Deixa eu falar algo aqui. O problema de Pedro é que ele quer saber mais da vida dele do que da dele. O problema de Pedro é que ele está olhando para todo mundo, mas esquecendo de olhar para ele. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados. Ele está nos convidando a entender que não adianta você querer se igualar. Ele te chamou para você, não é? E está falando, mas Senhor, mas Bertano, fulano, mas eu tento ter uma vida regrada, e aquele fulano, aquele Bertano que vive a vida que quer, Deus abençoa, Deus faz. Ei, olhe para você mesmo. Pedro pergunta para Jesus o que seria de João, e Jesus falou: o que te importa, Pedro? Olha para você, esteja atento na sua vida, no seu cotidiano. Olhe para você, olhe o que Deus fez na sua vida, olhe o que Deus tem realizado, veja os livramentos que Ele te deu, veja a família que Ele te deu. Chore mandarás. Ele nega, ele está de longe. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus já está com a mão na maçaneta, irmão. Não dá tempo de pegar e ficar em cima do muro. Não dá tempo de pegar e ficar em dúvida se você quer ou não quer. Não dá tempo de ter vida dúbia. Não dá tempo de mais nada. Ei, nós precisamos de fato falar assim: não, eu sou de Jesus, eu decidi por Cristo. Não tem como aqui você ser uma pessoa e na faculdade você ser outra. Não tem como aqui você ser uma pessoa e lá fora você ser outra. Ei, Ele está nos chamando, independente da circunstância, independente de qualquer coisa, nós temos uma vida com Ele. Aí Jesus ressuscita. Pedro já tinha voltado para a vida, porque ele entende algo assim. Era um homem poderoso em obras, como aqueles dois do caminho de Emaús. Era profeta, era poderoso em obra, era alguém que Deus usou muito, mas morreu. Estamos sem o nosso líder, e a única coisa que os homens falavam que eu prestava era pescar, porque nos 12 anos dele, quando levantou a mão esquerda, falou: vai fazer qualquer coisa, menos cuidar do sacerdócio. Vai fazer qualquer coisa, mas você não tem talento, não tem chamado. Vai fazer qualquer coisa, mas você não é alguém que tem a capacidade, a habilidade, a desenvoltura. Mas quem falou isso foi o homem, alguém que já estava ali e já não sabia o que era mais a presença de Deus. Quem falou isso é alguém que já tinha perdido a visão. E o bar mitzvah de Pedro foi alguém falando assim: você não serve para ministério, vai fazer qualquer coisa, menos cuidar da obra de Deus. Mas chega Jesus agora chamando um monte de improvável. Chega Jesus chamando agora um monte de pessoa que para o homem não tinha talento, que para o homem não tinha chamado, que para o homem não tinha capacidade. Mas ele vem e fala assim: segue-me. Mas é cobrador de impostos, não tem problema. Mas é pescador, não tem problema. Mas é matemático, não tem problema. Mas é filósofo, não tem problema. Mas é o traidor, não tem problema. Segue-me, vem até a mim. E o que ele está dizendo hoje: eu conheço as tuas falhas, conheço o teu pecado, mas eu estou te chamando para te abraçar, estou te chamando para te perdoar, estou te chamando para te encher, estou te chamando. E ele está dizendo: eu te conheço.